projeto de lei do Senado, número 118, de 2012, altera os artigos 40, 55 e 99 e acrescenta o artigo 98, hífen A, a lei número 8666, de 21 de junho de 93, que regulamenta o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da administração pública e dá outras providências para prever, nas contratações que envolverem a execução de obras e serviços de engenharia, a obrigação do contratado de fornecer ao órgão ou entidade contratante, aos órgãos de controle interno e externo e ao Ministério Público os correspondentes estágios dos cronogramas físico e financeiro e da outras providências. Autoria, Sua Excelência Senadora Lúcia Vânia. Relatoria, Sua Excelência Senador Ricardo Ferraço. Relatório pela prejudicialidade. Observação: a matéria constou da pauta de 14 de fevereiro de 2014, quando foi retirada de pauta a pedido do relator para reexame. Concedo a palavra a Sua Excelência, o senhor senador Ricardo Ferraço, para proferir o seu relatório. Senhor presidente, antes de iniciarmos a minha relatoria, consulto Vossa Excelência os dois diretores indicados por Sua Excelência Presidente serão sabatinados na próxima terça-feira? Na próxima quarta-feira, perdão. Serão sabatinados na próxima quarta-feira, dia 26. Ambos indicados. Ambos indicados. Obrigado, presidente. Senhor presidente, senhores senadores, vem a exame desta comissão um projeto de lei do Senado de autoria da ilustre senadora Lúcia Vânia, por força da aprovação do requerimento 438, também apresentado pela autora, que altera dispositivos na Lei 8.666 para prever, nas contratações que envolverem a execução de obras e serviços de engenharia, a obrigação do contratado fornecer ao órgão ou entidade contratante, aos órgãos de controle interno e externo e ao Ministério Público os correspondentes estágios do cronograma físico e financeiro, além de outras providências. Nesse sentido, o projeto altera também o inciso 17 do artigo 40 da referida Lei das Licitações, para determinar que o edital de licitação deverá indicar obrigatoriamente, no caso de obras e serviços de engenharia, definição das informações referentes aos estágios dos cronogramas físico e financeiro que permitam aferir objetivamente os respectivos andamentos. B, a periodicidade nunca superior a um ano em que as informações a que se refere o item deverão ser previstas. O projeto altera ainda o artigo 55 para incluir entre as cláusulas necessárias em todos os contratos que envolvam obras ou serviços de engenharia a que estabeleçam obrigação do contratado de dar conhecimento dos estágios do cronograma físico e financeiro com as informações em periodicidade nunca superior a um ano definidas no contrato ou órgão ou entidade contratante ou órgão de controle externo, interno e, quando solicitado, ao Ministério Público. E B, a suspensão do pagamento ao contratado que descumprir a citada obrigação até que seja regularizada a sua situação. O PLS também introduz o artigo 98 para tipificar como crime o ato de deixar de suspender o pagamento ao contratado que não cumprir a obrigação de fornecer ao órgão ou entidade contratante, aos órgãos de controle interno e externo e, quando solicitado ao Ministério Público, as informações referentes aos correspondentes estágios dos cronogramas físico e financeiro nos contratos que envolvam obra ou serviço de engenharia. A pena estabelecida é de detenção de 6 meses a 2 anos, além de multa. Altera o artigo 99 da citada lei. O objetivo é inserir o novo artigo ao referido dispositivo, que determina que a pena de multa combinada aos crimes previstos na Lei 8666 consiste no pagamento de quantia fixada na sentença e calculada em índices percentuais cuja base corresponderá ao valor das vantagens efetivamente obtida ou potencialmente auferível pelo agente. Na justificativa, Sua Excelência, autora,
da proposição registra que lhe chamou a atenção o fato de que um levantamento de obras inacabadas realizadas pelo Tribunal de Contas da União foi identificado que nenhum órgão gestor das obras possua, à época, sistema automatizado que permitisse acompanhamento adequado do andamento dos projetos, situação que permanece inalterada, o que demonstra o baixo nível de profissionalismo na gestão pública dos contratos federais de obras e serviços. Desta maneira, a autora argumenta que, em se tratando de obras financiadas por recursos da União, quanto maior a transparência, maior a confiabilidade, colocando a informação à disposição de quem tem a obrigação de acompanhar seus andamentos. E acrescenta que, em muitas oportunidades, alega-se não ser possível reunir informações confiáveis, fato esse que evidencia as falhas sistêmicas no controle de informações. Nem mesmo o Parlamento tem acesso a tais dados. O mesmo pode-se dizer dos órgãos de controle do Ministério Público. O projeto recebeu, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, em 3 de novembro de 2012, parecer da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, em face da aprovação do relatório do senador Aníbal Diniz, que concluiu pela rejeição, devendo ainda ser examinado em decisão terminativa pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Nessa comissão não foram apresentadas emendas ao projeto. Compete a esta comissão opinar sobre o mérito da proposição nos termos do artigo 104 do Regimento Interno do Senado Federal. A proposição em análise veio ao exame desta comissão por força da aprovação do requerimento da autora do projeto. Em face da nossa integral concordância ao percussiente parecer da Comissão de Meio Ambiente e Fiscalização, que concluiu pela rejeição do projeto, só nos resta incorporar a decisão daquela comissão. O objetivo central do projeto, que é tornar mais rigorosa a fiscalização das obras e serviços de engenharia por parte dos órgãos de controle interno e externo e Ministério Público, pode ser colimado com os atuais mecanismos legais e institucionais que a administração pública já dispõe para acompanhar a execução dos contratos que tenham por finalidade a realização de obras e ou serviços de engenharia. Constatamos que algumas dessas medidas já estão contempladas em normas legais, em vigor em especial na Lei 8.666, e que estão bem apanhadas no processo que foi relatado pela Comissão de Fiscalização do Senado, que considerou essas propostas já contempladas na Lei 8.666. O artigo 7º desta lei, por exemplo, já prevê que o cronograma físico-financeiro deve constar do projeto básico que deve acompanhar o edital. Estabelece o artigo 67 da mesma Lei de Licitações que a execução de cada contrato deve ser acompanhada e fiscalizada por um representante da administração, especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes à execução da obra ou serviço. Ainda da mesma lei, senhor presidente, o artigo 65, que veda a antecipação do pagamento com relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obras ou serviços. Também há inúmeras recomendações por parte do TCU com o objetivo de se manter a regularidade do cronograma físico-financeiro, das obras e serviços de engenharia, documento em que estão previstas as etapas ou parcelas de execução da obra ou prestação de serviços, datas e o desembolso que a administração deve fazer por ocasião das medições e efetivação dos respectivos pagamentos. Por sua vez, a Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, com redação dada pelo artigo 2º da Lei Complementar 131, exige dos entes federados
por meio dos seus artigos 48 e 48A, a divulgação de dados referentes à execução financeira dos respectivos contratos, inclusive os relativos às obras e serviços e engenharia, conforme prevêem os artigos 48 e 48A. Feitas essas considerações, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, não obstante os elevados objetivos pretendidos por sua excelência, a senadora Lúcia Vânia, autora do PLS 118, concluímos pela prejudicialidade do projeto em exame, haja vista já existir adequada legislação para que a administração exerça efetivamente fiscalização sobre a execução dos serviços e obras de engenharia, ou seja, norma e diploma legal há em excesso. Se eventualmente o ordenador não faz, é por incompetência ou mesmo por displicência ou descumprimento dos seus compromissos. De modo, senhor presidente, que com esse relatório nós estamos votando pela prejudicialidade apresentadas como relato, agradecendo a Vossa Excelência. Muito obrigado a Sua Excelência, o senador Ricardo Ferraço, pela elaboração e leitura de seu relatório, que coloco agora em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão, coloco em votação o relatório. As senhoras e senhores senadores que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório. A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para seguimento de sua tramitação.